Olá pessoal, eu sou o Fabiano, professor de Física e Matemática. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as unidades de medida. As unidades de medida usadas na ciência e na engenharia são padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades, onde a grandeza distância é medida em metro e o símbolo é m. A massa é medida em quilograma e o símbolo é kg, com K minúsculo. O tempo é medido em segundos e o símbolo é o S minúsculo. A temperatura em Kelvin, que é a escala fundamental, a escala universal, né, de temperatura, que o símbolo é K, escala absoluta de temperatura. Quantidade de matéria é medida em mols, né, o símbolo é MOL, mol, minúsculo, e a intensidade luminosa é o candela, que é medido em CD. Né? Note que aqui em maiúsculo temos só o símbolo correspondente quando é o nome de pessoa, que é o Kelvin, né? O nome do cientista, então é com K maiúsculo. Vamos lá. Existe outro sistema de medidas que é bastante usado, principalmente em engenharia, que é o sistema CGS. CGS porque a distância é medida em centímetro, a massa é medida em gramas e o tempo é medido em segundos. Então, sistema CGS. Mas o objetivo do vídeo é aprender a converter unidades de um sistema para o outro. Então vamos ver aqui, por exemplo, as unidades derivadas. Área é uma unidade derivada do sistema internacional que fica metro quadrado. Se fosse no sistema CGS, ficaria centímetros quadrados. Volume é metro cúbico. Se fosse no sistema CGS, seria centímetro cúbico. Velocidade é metros por segundo. No sistema CGS ficaria centímetros por segundo. Força é medida em Newton. No sistema CGS também seria o múltiplo e tal do Newton. Energia em Joule e potência em Watt. Então vamos aprender a converter unidades de um sistema para o outro. Então, por exemplo, converter 1 metro cúbico em centímetros cúbicos. Né? Você sempre pode recorrer a uma tabela e fazer esse tipo de conversão, mas em algumas situações você pode não ter acesso, então é bom aprender a técnica aqui. Bom, a ideia fundamental para fazer a conversão de unidades por esse método que eu vou mostrar é lembrar que 1 metro cúbico, que é o que eu quero transformar em centímetro, é a mesma coisa que 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 3 vezes. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer o seguinte, lembrar que 1 metro é uma fração corresponde a 100 centímetros. Né? Então eu estou passando a unidade que eu tinha aqui, o metro, para a unidade que eu quero, que é centímetro. Então esse 1 metro corresponde a 100 centímetros. Esse aqui também e esse aqui também. Então eu transformo 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro em 100 vezes 100 vezes 100 centímetros. Próximo passo, então, 100 vezes 100 vezes 100, né? Fazendo essa multiplicação. Bom, de maneira rápida para fazer isso é 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 também é 1. Então o resultado vai ter 1 aqui na frente. Temos 6 zeros no total, então temos 6 zeros aqui no final. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro dá centímetro cúbico. Está aqui. Ok? Então, pronto, já transformamos. Significa que 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. A gente pode escrever isso em notação científica, que fica assim. 1 metro cúbico igual a 10 elevado a 6. Né? 6 é o número de zeros que tem aqui. Significa que se eu multiplicar o 10 por ele mesmo 6 vezes, eu tenho 1 milhão. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Tá ok? É só isso. Então vamos ver agora... Epa, sobrou aqui uma continha desconfigurado. Como converter 1 centímetro cúbico em metro cúbico? Ou seja, vamos fazer o contrário do que foi feito antes. O processo é exatamente o mesmo. Ó. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então o primeiro passo é sempre se livrar do expoente. Né? Em vez de escrever 1 centímetro cúbico, eu abro aqui uma multiplicação 3 vezes. Então significa que 1 centímetro cúbico, eu quero transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então eu tenho que pegar cada centímetro desse e converter para metro. Quantos centímetros tem em 1 metro? Tem 100. Então significa que eu posso, em vez de escrever 1 centímetro, escrever 1 metro dividido por 100. Porque 1 metro dividido em 100 partes dá 1 centímetro. Então essa fração corresponde a 1 centímetro, essa também corresponde a 1 centímetro e essa também corresponde a 1 centímetro. Tá? Mas já está agora no metro, que é a unidade que a gente quer. Multiplicando 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, nós temos 1 metro cúbico. Né? 1 metro cúbico. E multiplicando 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão. Então significa que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 metro cúbico dividido por 1 milhão. Veja bem,
1 milhão a gente pode escrever como notação científica como 10 elevado à sexta potência. Está aqui. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 metro dividido por 10 à sexta. Né? A gente pode jogar esse 10 à sexta lá na linha de cima, só que com o sinal de menos aqui, com o sinal trocado. Né? Então, veja bem, em vez de escrever uma fração aqui com 10 elevado à sexta lá embaixo, você coloca o sinal de menos no expoente para indicar que esse 10 elevado a sexta ficaria na parte de baixo da fração. Tá? Então, significa então que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ok? Nesses casos até existem métodos mais simples para fazer a conversão de unidades, mas é bom aprender essa técnica porque numa situação um pouquinho mais complicada ela pode ser mais útil. Por exemplo, nessa aqui, ó, converter uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico. Se fazendo exatamente a mesma coisa, a gente consegue converter. Veja bem, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama dividido por 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Note que o primeiro passo é sempre transformar a potência aqui, o expoente, numa multiplicação. Feito isso, a gente vai transformar cada centímetro em metro e cada grama em quilograma. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma. Tá aqui. Bom, repetiu essa linha aqui, mas vamos fazer o seguinte. 1 grama corresponde a 1 quilograma dividido por 1000. Vocês concordam comigo? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Né? Esse casinho significa 1000. Então, dividindo por 1000, eu continuo tendo 1 grama. Então, não muda nada na equação. 1 grama é a mesma coisa que 1 quilograma dividido por 1000. E 1 centímetro, como nós já vimos, é 1 metro dividido por 100. Então, 1 metro dividido por 100, esse também vira 1 metro dividido por 100, e esse também vira 1 metro dividido por 100. Ok? Agora, na próxima linha, a gente pode fazer as multiplicações aqui do denominador. O numerador continua igual, ó, 1 kg dividido por 1000. Aqui embaixo a gente vai simplificar, porque 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, sabemos que dá 1 metro cúbico. E 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão. Ok? Agora nós ficamos aqui com uma divisão de frações. Temos 1 sobre 1000 aqui em cima, e na fração de baixo temos 1 sobre 1 milhão. Lembra que para resolver divisão de frações, a gente repete a fração de cima, repete a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda? Então era 1 metro cúbico sobre 1 milhão, fica 1 milhão sobre 1 metro cúbico. Né? E multiplicação de frações é simples, é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então, 1 grama por centímetro cúbico, antes de fazer a multiplicação a gente pode simplificar, né? Corta 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo aqui. Vai ficar assim, 1 grama por centímetro cúbico igual a 1000 quilogramas, dividido por 1 metro cúbico. Ok? E pronto, acabou a conta, veja bem. Então, 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1000 quilogramas por metro cúbico, que era o que a gente queria fazer. Então, está feita a conversão de unidades dessa densidade de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Ok? Refaçam as contas, é sempre bom para memorizar. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação. Para ficar por dentro das próximas dicas, acesse meu Facebook e curta minha página, Curso Help. Tá bom? Até a próxima, muito obrigado.